print de WhatsApp também não vale como prova, né? Já tem inúmeras decisões no processo penal que... Nós tivemos aí um julgamento histórico aí, onde se tinham mais de 90 teras de informação, os advogados até sem saber que não tinha tempo hábil para processar essas provas. Como é que funciona isso? Como é que está funcionando? Não entrando na questão do mérito, mas nesses processos que hoje que todo processo tem prova digital. Né? Então, como é que ela é auditada? Vale o WhatsApp? Vale o áudio? Como é que é? Quase todas, né? Realmente é uma tendência, né? Nós estamos aí caminhando para o mundo digital e é muito normal que as provas que, né, são objeto de discussão nos processos, elas também passem para a esfera digital, né? Então, de um modo geral, eu posso definir a prova digital como toda a informação que é armazenada em um mecanismo eletrônico. Não é? Então, daí, conversas de WhatsApp, localização por GPS, fotos, filmagens. Também é importante. Exato, e o WhatsApp pode ser tanto do celular, tanto do web... Tanto do celular quanto do web, nas nuvens, né? Eventualmente as provas que constam das nuvens, que são as mesmas que estão, por exemplo, no laptop, no computador de uma pessoa. Então, todas essas provas, dada a facilidade de manipulação dessas provas, elas precisam passar por um procedimento que está contemplado no Código de Processo Penal, artigo 158A até o artigo 158F, que se denomina cadeia de custódia da prova. Essa cadeia de custódia da prova é um procedimento que vai desde o armazenamento, né, transporte, até o descarte dessa prova, né? Toda a prova digital precisa passar por esse mecanismo. Toda a prova digital precisa passar por esse procedimento de cadeia de custódia que passou a ingressar no nosso ordenamento jurídico em 2020, né, através do pacote anticrime. E aí, então, em cima dela, depois de toda essa proteção aí, ela é periciada, né? Toda essa prova aí deve ser analisada pelos órgãos oficiais para ver se não houve nenhuma manipulação, para ver se verificar se não houve nenhuma fraude nesse mecanismo ou nessa modalidade de prova, né? Então, como é que é feita essa perícia? Porque hoje, para você alterar um vídeo, alterar uma imagem, a imagem fica muito perfeita, fácil, né? Inclusive agora com os mecanismos de inteligência artificial. Fica perfeito, parece que é original, né? Áudio, né? Mas a perícia oficial, através de programas de computação, consegue identificar se essa prova foi adulterada ou não. E para a defesa, cabe ao advogado constituir um assistente técnico para acompanhar a perícia, também produzir um laudo pericial que é válido, deve ser analisado pelo juiz. Aliás, sinceramente, Vitor, eu infelizmente, né, já depois de mais de 25 anos de advocacia criminal, eu sinceramente, aí existem algumas perícias oficiais que são perícias falhas, são perícias que não dão conta de atestar com a devida seriedade o que foi que efetivamente aconteceu. Exemplo simples, é um acidente de trânsito. A prova pericial oficial realmente é falha em alguns pontos. Quem é da área sabe o que eu estou dizendo, né? Não há como contestar isso daí. E pior do que isso é que quando você junta esses autos aí, uma prova pericial particular, uma prova completa, uma prova realizada por gente que entende da área, né? Por exemplo, engenheiros de trânsito, né? Altamente qualificados, eventualmente o juiz não valora, né? Não valoriza, não se atenta devidamente a essa prova que foi produzida. Mais importante do que produzir a prova é valorar a prova, dar à prova o grau e o nível de importância que ela demanda. Não é possível que pelo fato da prova ser particular, ela não é fidedigna, ela não é idônea, ela não é séria. Não é a pessoa que assina aquele documento lá, junto com a sua assinatura, vai todo o cabedal de conhecimento, o nome, a reputação daquele profissional que está assinando aquele documento. Eu não ia falsificar um documento para juntar num processo, não fosse ser essas informações aí revestidas da devida seriedade. Não é? Então, essas questões, elas precisam ser efetivamente analisadas, sopesadas, né? O advogado tem que ter a oportunidade, o direito
de analisar toda essa prova que foi produzida, né? E aí então eu não preciso ir muito longe. Recentemente aí no caso do julgamento aí daquele episódio do 8 de janeiro, por exemplo, dentre outros, o Dr. Celso Vilardi disse lá textualmente, na presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não teve, né, em 35 anos de advocacia criminal, disse ele, não pode dizer que conhece o processo, porque não teve oportunidade de analisar todas as provas que foram carreadas aos autos. Razão pela qual a defesa fica deficiente na medida em que ela não tem condições de rebater aquelas provas que foram produzidas. Né? Então, realmente é difícil e é importante. E essas provas aí, eventualmente voltando para a prova digital, essas provas que foram adulteradas são provas ilícitas. E por serem ilícitas, devem ser desentranhadas dos autos. Se aquela prova digital, se aquela conversa de WhatsApp, por exemplo, é uma prova que comprovadamente foi adulterada, né? Ela vai precisar ser desentranhada dos autos do processo. O STJ já disse que essa prova é nula, né? Print de WhatsApp também não vale como prova, né? Já tem inúmeras decisões no processo penal que, no sentido de que essas provas, prints de tela, de espelhamento de celular, não valem como prova no processo penal. Então tem que apreender o aparelho. Tem que apreender o aparelho vai encaminhado para a perícia, então eles vão analisar se aquelas provas, né? E precisa ver que conversa que aquela que foi juntada, entendeu, Fabrício? Em que contexto aquilo foi produzido, como é que é o teor de toda a conversa, mas não só apenas pincelar determinadas frases que interessam para um ou para outro, entendeu? Então essa que é a questão, esses detalhes aí precisam ser efetivamente apreciados, Vitor, sob pena de resultados aí de julgamentos injustos, tanto para uma parte quanto para outra, né? Tanto para uma parte quanto para outra. Se a pessoa deleta, como é que fica? Existem também equipamentos eletrônicos aí, a polícia tem que consegue recuperar todas essas informações. Então não adianta só apagar o que ficou registrado no aparelho, mesmo que você apague, continua lá. Continua. É importantíssimo falar isso. Tivemos uma grande operação policial, né? No caso das fintechs, junto com o crime organizado, etc. e tal, aí há algumas semanas. Isso é somente prova digital tem ali, né? Porque imagina transferência de dinheiro, lavagem de dinheiro, tudo feito por meio das fintechs. Isso também vai gerar um caminhão de tudo isso vai ter que ser periciado, Fabrício, sob pena dessas provas serem consideradas ilícitas e como ilícitas desentranhadas dos autos do processo. Não dá para forçar a barra. O juiz condena quando ele tem elementos seguros de prova para condenação. Caso contrário, ele absolve. Né? Vigora o princípio do indúbio pro réu. Existem alguns que têm uma dificuldade incrível com isso daí. Se não tem elementos de prova seguros para condenação, absolve. Né? Mas tem um juiz aí que ainda insistem em condenar o sujeito com base em indícios ou com base em elementos de prova que foram carreados aos autos na fase de inquérito policial, que não passaram pelo crivo do contraditório. Claro que não. Os procedimentos da delegacia de polícia, infelizmente, sistematicamente, toda vez que eu entro numa delegacia de polícia, eu tenho algum problema, ou com algum investigador, ou com algum policial civil lá que está tomando depoimento, que não observa os parâmetros legais, porque ele acha que a delegacia é dele, ou porque ele acha que o inquérito policial é dele. Às vezes você, como advogado, quer manusear os autos de inquérito policial, ele não te permite. Aí eu vou levantar e vou embora, sem me despedir. Sim. Essa questão das provas digitais, além dessa perícia, dessa questão toda, existe também um rastreamento delas, né? Porque ao mesmo